Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um papo super legal com o Alisson Torreiro. Ele é da AWS, vou chamar ele agora. E aí, Alisson, tudo bem com você? Muito bom falar com o senhor. Fala, meu brother. Tudo bom, meu irmão? Como é que você Tudo tá? ótimo, graças a Deus. Ô, Alisson, todo mundo tá curioso para saber quem é o Alisson Torreiro, né, velho? Explica aí pro pessoal quem é esse grande cara. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou um cara muito tímido, né? Então vai ser um baita desafio aqui você conseguir conduzir esse papo, viu, cara? É a primeira vez que eu tô tendo essa experiência. Mas eu tenho 36, sou filho de uma professora, cara, que talvez tenha sido ali o meu primeiro grande exemplo de resiliência e força. Sou casado com uma jornalista que hoje está 100% dedicada a cuidar da nossa filha. Então, eu também sou pai de uma garotinha de 4 anos que é uma usina nuclear de energia. E esse é o Alisson, cara. É, que legal. Eu vou te dizer que eu sou pai de um pequenininho e ele é quase uma usina também, que, nossa, muita energia. Ô, Alisson, como foi que você entrou na área de tecnologia ou tu nunca foi da área de tecnologia e surgiu a área de tecnologia? Como foi isso? Cara, é engraçado isso, Thiago, porque quando garoto, eu lembro muito claramente que eu queria fazer história, e aí na adolescência eu queria fazer jornalismo, e minha mãe não deixou. Eu lembro que eu até fiz vestibular na Federal para, acho que jornalismo, e não passei. E aí, cara, ela de fato foi fundamental assim em me colocar no trilho, porque ainda no ensino médio ela me incentivou muito a fazer um curso técnico. Então eu lembro que eu era a única criança da escola que saía mais cedo, largava mais cedo para poder pegar o ônibus e ir para fazer o curso técnico. Então, curso técnico de informática era minha primeira experiência foi um curso de desenvolvimento de software. E aí eu acabei abandonando o curso porque acho que no segundo, terceiro período meu pai faleceu. Meu pai faleceu na minha adolescência. E aí foi uma fase, né, obviamente difícil, desafiadora. E aí eu abandonei. Voltei para estudar depois do ensino médio, também por muita boa vontade da minha mãe, porque na época, a gente está falando talvez de 20 e poucos anos atrás, eu tenho 36 agora, os cursos particulares de tecnologia eram muito caros, né? Eram poucas universidades na época, poucas faculdades que tinham cursos especializados, e o curso técnico que eu fiz, eu lembro que era tão caro, Tiago, que a gente não conseguia pagar. Era um baita desafio, assim, tinha um esforço ali da família para poder fazer a, as coisas acontecerem, né? E aí é engraçado como a influência, né, dos pais, né, no meu contexto da minha mãe, me colocou no rumo. Mas vai me guiando aqui, viu, cara? Senão eu vou falando e vou Vai acabar. falando, vamos embora, vamos conhecer Vou o ficar Alisson. feito, vou ficar feito idoso aqui, devagando. Nem se preocupa. Mas é isso, cara. Aí outro ponto super importante, assim, como eu falei, né? Minha mãe ela é um exemplo de resiliência. Eu vi a minha mãe fazendo. Ela é professora, e ela foi professora até ano passado. Ela tem 61 anos, 62, tá, até o ano passado ela estava dando aula. E eu vi ela batalhando, fazendo faculdade, pedagogia e tal. Então, ela foi um exemplo muito forte para mim. E eu lembro que esse hiperfoco dela nos estudos me ajudou muito, porque ainda no curso técnico surgiu a oportunidade de estágio. Eu comecei a estagiar num laboratório de tecnologia da prefeitura, foi minha primeira experiência. Antes do curso acabar, surgiu uma vaga de emprego que eu passei num processo seletivo numa empresa
local aqui de Recife, pelo sotaque todo mundo já sabe que eu sou de Recife, né? Nosso sotaque chega antes. E aí, cara, eu falei, mãe, passei numa seleção, vou trabalhar, carteira assinada, porra, salário R$ 1.200 na época. Minha mãe, não vai. Você vai fazer o que lá? Não, eu vou fazer, você é um técnico, tal, vou consertar. Ela, não, mas você nem se formou ainda. Ela, não, pô, mas é dinheiro, vai ser bom. Ela, cara, não vai, você vai estudar. E aí eu lembro que foi muito difícil aceitar essa decisão de não aceitar o emprego, porque já era mais do que ela ganhava no emprego dela, para você ter uma ideia. E mesmo assim ela não deixou eu pegar essa oportunidade. E aí, cara, mudou a minha vida. Muito provavelmente, se eu tivesse aceitado esse emprego e começasse a ver esse dinheiro logo no início de carreira, talvez eu não continuasse com o apetite de estudar. E aí, quando eu estava terminando o ensino técnico, eu já estava super apaixonado, assim, eu já tinha certeza que era o que eu queria. Por incrível que pareça, você realmente, o período nesse período de início de carreira, né, de formação, ele te molda muito como profissional. E aí, eu queria muito fazer o superior na mesma faculdade. Só que na época o curso era R$ 900, 700 e poucos reais, se você pagasse até o dia 5, eu lembro até hoje. E aí a gente não tinha, obviamente não tinha esse dinheiro, porque era o salário da minha mãe, era esse valor praticamente. E aí, cara, eu falei para ela, mãe, vai abrir. Eu tinha um amigo Pedro Henrique, ele provavelmente vai estar ouvindo aqui em algum momento ele deve ver esse vídeo. A gente chamava ele de O Cabo, e ele era estagiário na Unibratec e também era militar. E ele falou, cara, vai abrir uma vaga. E aí o estagiário da área de tecnologia não pagava faculdade. Aí eu disse, mãe, me matricula no superior, que vai abrir uma vaga, eu vou passar nessa vaga e a gente não vai pagar o curso superior. Aí ela me matriculou. E aí, cara, chegou a primeira parcela e não abriu a vaga. Foi um perrengue. Foi um perrengue, cara, meu irmão. Foi um salseiro, mas aí eu acho que minha avó ajudou, minha avó materna, meus avós paternos, eu acho que houve houve uma força ali, a gente conseguiu pagar a primeira parcela. E aí começou o desespero, né? Porque eu disse, pô, não vai abrir, aí abriu. No segundo, quando estava próximo de chegar o segundo boleto, abriu a vaga, abriram 4 vagas. E aí, cara, foi outro momento assustador, porque quando eu fui fazer a prova, eu pensei, porra, vou passar, tá tudo certo e tal. Cara, quando abriu, assim, vários laboratórios lotados, todos os alunos queriam ser estagiários, né, da faculdade. Óbvio, a motivação de não pagar, ter a experiência profissional. Então, assim, isso foi muito, muito difícil, porque quando eu vi aquela sala cheia de pessoas querendo a mesma coisa que eu, você fica inseguro, né? Tinha uma prova teórica, depois tinha uma prova prática, que era, sei lá, desmontar um computador. E aí eu passei, cara. Eu passei. Aí, tipo, não pagamos a segunda parcela. Ô, Alisson, e nessa fase da prova mesmo, era tu contra tu mesmo, né? No final da história, né? Era muito mais tua cabeça emocional. Tu olhava para os caras olhavam para tu assim, tipo, meu irmão. E, tipo, era isso mesmo? Tu brigou contra você mesmo nesse processo? Cara, um pouco disso é verdade que você falou, porque você tem que controlar um pouco sua ansiedade e isso ocorre durante sua vida inteira profissional, né? Você tem que controlar suas emoções. Mas nesse contexto eu estava brigando com um monte de gente, cara. Eu estava brigando com todos os alunos que queriam a mesma coisa que eu. E só tinha espaço para 4. Então, assim, você sim tem que controlar um pouco sua ansiedade, vencer o desafio ali interno, mas nesse contexto foi muito sobre como seria o resto da minha vida, né? No mercado profissional. Vence, né? E o boleto vence. Não tem outra. É verdade. É verdade. Mas aí, cara, foi uma escola para mim, porque minhas primeiras conquistas assim profissionais ocorreram nessa fase.
E era muita ralação, assim, o estagiário nessa época, eu acho que hoje também é assim, eu vejo os estagiários onde eu trabalho, eles são pessoas super comprometidas com muitas responsabilidades, mas não sei se isso é a realidade de todos os lugares, mas nessa época, cara, era muita ralação. Assim, era tipo virar madrugadas, era Dormir no desde CPD, né, Alice? Dormir no era CPD. dormir no CPD fazia parte, cara, era de tudo, assim, era desde da atividade mais básica de consertar o computador do aluno, passar cabo para cabear o cabeamento estruturado dos laboratórios, configurar servidor. Então, assim, foi uma escola, cara. Eu me formei, eu fiz o superior e o técnico superior. Depois de alguns anos, eu fiz pós-graduação em outros lugares, mas acabei voltando e fiz uma pós também na mesma escola. Então, ela fez parte da minha vida acadêmica quase que inteira. E foi um negócio impressionante para mim. Foram muitas conquistas nesse começo, muitos aprendizados. Engraçado como as coisas se conectam, né? Tiveram vários desafios na época de estágio. E engraçado que hoje, na AWS, a gente tem um processo seletivo super peculiar e desafiador, onde você é confrontado em relação aos valores da empresa, para saber se você tem os valores da empresa, né? Uhum. E uma das coisas que me perguntaram no processo foi assim, qual foi a coisa mais inovadora que você fez? E eu usei um exemplo da Unibratec de quando eu era estagiário. Veja que coisa louca, né, cara? Assim, as coisas, cada degrauzinho ali que você passa na Experiência, vida. né? Exato, cara. Muito legal isso. Quer saber qual foi esse exemplo? Conta, todo mundo tá curioso, pô. Tu deixa todo mundo curioso e não quer falar. Conta aí. Cara, eu lembro que a principal atividade do suporte era preparar o campus para o próximo semestre. E a gente tinha que clonar todas as máquinas, ou seja, os professores, junto com a área de TI, preparavam o perfil, os O softwares que template, iriam né? estar, o template da máquina, e a gente tinha essa máquina salva ali, a imagem dela, e a gente ia clonando manualmente HD por HD de 600 máquinas. Era uma faculdade só de tecnologia, então eram 600 computadores. Isso durava um mês inteiro. Então a gente virava madrugada, trabalhava sábado, trabalhava domingo, passava o mês das férias preparando para o próximo ano letivo. E o meu TCC não sei se foi do técnico ou foi do superior, foi como automatizar esse processo via rede, que na época já existia, mas a área de tecnologia ali, o suporte, já fazia anos que não usava, fazia anos que fazia esse modelo tradicional, clonando manualmente, né? E aí eu estudei, pô, num laboratóriozinho eu fiz um servidor que armazenava essa imagem e distribuía via rede. Não precisava nem abrir a máquina. E o processo do laboratório de clonagem do campus, que durava um mês, a gente conseguiu fazer em 2 dias. Porque a gente Boa, distribuía. velho. Que inovação. Então, assim, assim, para um estagiário, cara, isso foi um negócio. Mágico. Então, assim, eram coisas. Fez parte assim como todas as passagens que eu tive, fiz grandes amigos lá, aprendi muito. E com certeza tem um pouquinho do que eu sou hoje como pessoa e profissional, viu, cara? Ah, eu tenho alguém assobiou no meu ouvido e disse: essa pessoa vai estar ouvindo esse podcast aqui e vendo também. Diz que uma grande emissora aqui do Nordeste, né? Fechou um projeto na época para alunos. Me conta essa história aí, velho, do desespero, do suor para fazer o negócio funcionar, velho. Cara, é verdade. Eu ainda lembro o nome do projeto. Pelo menos para a área de TI, a gente chamava de Sabatina, era o nome do software. De fato, essa grande emissora contratava, ou era uma parceria com a faculdade, para realizar essas provas usando o campus da universidade, né? E aí a gente dava o suporte, todo esse ambiente, e é super engraçado isso, cara, porque
era uma baita responsabilidade, né? A emissora super exigente, com alto padrão de qualidade. O responsável pela tecnologia um cara super exigente, super profissional, e eu era um garoto, eu estava estagiando, eu acho que eu tinha, sei lá, 20 anos, alguma coisa desse tipo, talvez até menos. E aquela figura era muito distante para mim, porque primeiro que ele era quase que um cliente nosso naquele momento, naquele projeto, porque ele estava usando a estrutura do campus, mas nitidamente era um profissional muito mais sênior, né, com muito mais responsabilidade e tocando um projeto realmente que envolvia muitas pessoas. E aí, pouco tempo depois, esse mesmo cara se tornou meu chefe, porque aí eu fui trabalhar como. E foi super coincidência, eu nem sei se ele sabia. Eu acho que eu Destino, acho, mano. É é destino. destino, Deus, talvez, quando bota a mão, né? mas eu saí da Unibratec, fui trabalhar numa empresa local aqui do Recife, e logo, um ano depois, eu fui convidado para coordenar um time de suporte na Rede Globo, e ele era o cara de TI da Globo, né, o Aldenor. Então, cara, foi um negócio que foi uma baita coincidência, mas que logo em seguida, aquele mesmo cara ali super profissional, criterioso, se tornou meu chefe, um mentor que também me ajudou ali no alicerce da minha carreira, cara, porque a Globo também me ajudou muito a me mudar como profissional, pensando na experiência de quem eu estava atendendo, de quem eu estava prestando serviço. Eu brinco que até hoje eu sou um prestador de serviço, né? Eu estou prestando serviço sempre para alguém, e lá eu mudei um pouquinho o mindset, e isso se conecta até com as minhas outras experiências de carreira, com certeza. Ô, Alisson, tu saiu de analista, né? De uma grande faculdade, né? Do Grande Recife. E veio coordenar a equipe, velho. Pô, que Estagiário, experiência. estagiário. Estagiário para coordenador. E me diz assim, qual foi a primeira impressão, velho, de cuidar de gente, né? Fazer gestão de gente. É fácil ou é difícil? Isso é muito louco, cara. É muito prazeroso, Thiago, na verdade. Tem seus desafios, obviamente. Com certeza hoje, para mim, seria muito mais desafiador cuidar de máquina ou tecnologia do que de pessoas, porque no início de carreira eu queria focar em segurança da informação, em algum momento conectividade, mas essas primeiras experiências de carreira me colocaram numa posição de liderança, mesmo que numa equipe muito pequena, mas me fizeram perceber muito rapidamente que, como líder, a gente tinha muito mais chances de transformar a vida das pessoas, cara. Parece papo clichê, mas isso me acompanhou durante toda a minha carreira, assim, ficou muito claro para mim e obviamente eu nem sempre fui um bom líder, talvez eu até hoje não seja um bom líder, mas eu me esforcei muito para melhorar como profissional, como gestor, por ter consciência que você tem um papel muito fundamental na vida das pessoas que estão ali trabalhando ao teu lado, né? Então, talvez você possa dizer mais do que eu, a gente já trabalhou junto. É verdade, você era um líder sensacional. Eu saí na época, eu trabalhava num bar, que era o bar da minha irmã, e aí eu sempre assistia televisão e dizia assim, um dia eu vou trabalhar nessa emissora. Um dia eu Que vou trabalhar legal. nessa emissora. Aí eu tenho um grande amigo, que é o Ramon Rocha, que está na Microsoft, né? Nosso grande amigo, né, cara? É o nosso Nosso grande grande amigo. amigo. E aí o Ramon Ramonzão. fez assim, cara, abriu uma vaga de estágio. Fiz aonde? Na Globo. Eu fiz, tio Globo, pô, um sonho de O consumo. Ramon entrou primeiro que você ou você entrou Ramon primeiro entrou que ele? primeiro, Ramon entrou primeiro. E lembro como fosse hoje, quando eu cheguei lá, né? Fiz a entrevista lá com o pessoal, tudo. Aí tinha um cara chamado Marlo, velho. Meu irmão, eu admiro demais aquele bicho, porque ele chegou pra mim e fez assim, gordinho,
Lembro como fosse hoje, velho, gordinho. Aqui é uma grande família, bicho. Somos pequenininho, mas cada um respeita o quadradinho e se a gente puder evoluir, a gente vai evoluir. E aí, beleza. Quando eu chego lá, tá você, meu irmão. Aí tu falou assim, olha, fica tranquilo que a gente tá junto, velho. É na saúde e na doença, literalmente aqui. Só se preocupa com uma coisa, com TP. Eu lá sabia o que era TP nessas horas. E aí, esse grande gestor que você está falando aí, que é o Aldenor Silva, né? Teve um dia que o jornal caiu. E aí, ele fez assim: o jornal caiu. E aí, eu estagiado na época, né? E aí, ele foi comigo lá, chamou outras pessoas, né? E me ensinou como fazer esse negócio. Então, assim, para mim foi uma grande experiência de vida também, tá? Tipo, eu sou muito grato a você, porque minha carreira profissional com tecnologia começou com você, tá entendendo? E isso Que é legal, muito cara. legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta super legal também. Rapidão. Antes de você Pode falar. mudar, você falou do Aldo, né? Cara, o Aldenor, com certeza, ele foi a primeira referência de líder, de gestor, porque na época do Unibratec, éramos uma grande equipe e apesar de ter uma figura de liderança, éramos muito garotos, inclusive a liderança. Então era todo mundo colega, assim, era uma equipe meio que, pô, brigava de verdade, brigava de verdade e então era todo mundo muito inexperiente. E Aldo foi minha primeira referência de gestor, líder e com certeza eu tenho um carinho muito grande por ele, apesar assim de eu ser um cara muito distante dos meus amigos, assim, não ser um cara que está muito presente, você sabe disso, mas com certeza eu tenho um carinho muito grande por ele por conta disso. Mas não era isso que eu ia falar. Eu assisti a entrevista do Ramon e ele não falou uma coisa muito importante. Qual foi? Eu não lembrava se você tinha entrado primeiro ou ele, né? Mas eu lembro que o Marlon vai lembrar disso também, se um dia você encontrar com ele, ele vai perguntar. Primeiro dia de trabalho do... A gente tem idades muito parecidas, né? Eu tenho 36 hoje, acho que você tá aí por aí Eu também também. tô com 36, a mesma idade. O Ramon talvez seja um pouco mais novo que a gente. Ramon sempre foi o pirralha da história. Ele tem Sempre foi quantos o anos? pirralha. Tá com 34, eu acho. 34 anos. 34, né? 35. Bom. E o Marlon era sempre o idoso. Não, ele tinha uns 30. Eu acho que ele tem 1 ano, 2 anos só, mais velho. Mais velho só um pouquinho. Mas enfim, primeiro dia do Ramon, aí ele vira assim. Eu tava no computador, né, trabalhando e tal. Aí ele para aqui atrás e, cara, o que é isso aqui? Aí eu viro assim, aí ele. Com uma fonte de impressora na mão. Caraca, velho, o cara não sabe o que é uma fonte, velho. Caraca, meu irmão, tamo na roça, tamo ferrado. Então, isso é muito louco, porque eu nem sei se ele lembra disso, mas, porra, ver onde o cara tá hoje, tudo que ele já conquistou, é isso que eu tô falando, assim, você como líder, muitas vezes você tem uma baita possibilidade de colaborar com a transformação que as pessoas vão promover nas suas próprias vidas, né? Mas eu te atrapalhei, vai lá, o que você ia falar? Não, muito legal. E não vou nem mudar de assunto, vou continuar no mesmo assunto, mas eu quero puxar uma coisa que eu acho que é importante. A sua mãe sempre foi seu guia, né, nesse processo todo. E quando tu entrou na Globo, qual foi a reação dela em relação a isso? Legal, foi muito orgulho, cara, com certeza. Era uma grande empresa, mas a minha mãe é muito simples. Talvez o orgulho dela estava mais conectado com o fato de eu estar progredindo, estudando, do que a empresa em si. Ela não, cara, assim, minha mãe é um anjo, de verdade. E ela não tem muita vaidade. Então, assim, eu tenho certeza que ela ficou muito feliz, ela ficou muito orgulhosa de mim, por ver, assim, pô, tá fazendo faculdade, terminou a faculdade, tá iniciando a pós, comprou o carrinho dele, e de onde a gente veio, né, cara, do bairro de onde a gente veio, assim, da situação socioeconômica de super fragilidade, todas essas conquistas eram muito difíceis de ver nos meus colegas que estavam do meu lado, sabe? Na mesma situação. Então, com certeza ela ficou muito feliz. É muito legal, velho. Fico feliz em ouvir isso, né?
E Alisson, me diz uma coisa. Falando da vida do estagiário, analista, líder, né? O que é que tu falaria para as pessoas que estão começando hoje mesmo, assistindo a tua live e dizer assim, cara, eu estou pensando em fazer informática. O que é que você falaria? Segura a ansiedade, cara. Segura a ansiedade e estuda e curte esse processo. Porque a jornada ela é desafiadora para todo mundo. Não vai ser do dia para a noite que você vai conquistar algo grandioso. E não vai ser do dia para a noite que você vai se tornar o que você quer se tornar. Então, estuda, encontra algo que você gosta, encontra algo que faz realmente mexer ali, tocar teu coração e confia no processo, cara. Confia que os perrengues fazem parte, que você vai conseguir superar. Então, assim, resiliência é muito importante, cara. Que legal. É uma verdade, o tal da ansiedade, nossa senhora. Porque tudo é muito novo, né? A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Então, até para quem está começando, sabe qual é a área que eu vou entrar? Tem desenvolvimento, tem BI, tem a parte de segurança, tem infraestrutura, tem inteligência artificial e tem mais um monte, né? Nesse processo. E Alisson, me contaram que você era um puta de um jogador de futebol. Isso é verdade mesmo? Ou não? Meu irmão, a galera passa logo as fitas. Fala. Que legal, cara. Não, velho, nunca fui um bom jogador, mas assim, eu era um cara muito esforçado. Eu sou apaixonado por vários esportes. Eu pratico esportes desde a. Eu era uma criança gordinha, né? Eu sou gordinho até hoje, mas eu era uma criança mais gordinha. E eu comecei a praticar esporte muito novo. Mas futebol, na verdade, assim, acho que tirando os esportes de luta que eu faço até hoje, todos os outros esportes eu comecei muito velho. Assim, muito velho não, né? Tá, mas da adolescência para frente. Futebol foi um deles, assim. Eu teve uma fase da minha vida que eu jogava bola todos os dias à noite. No sábado eu passava 3 horas jogando bola. E eu confesso que até nisso a resiliência é importante, porque eu era muito ruim, mas eu fui ficando ok, aceitável dentro de campo. Então, foi bom, mas hoje em dia eu só faço jiu-jitsu e surfo quando minha esposa e minha filha deixam, né? Muito bem. E eu Alguém tem que trabalho, botar né? a rédea, né? E eu trabalho. Quando o trabalho deixa também. Mas O é futebol. importante você falar isso, viu, cara? Porque o esporte ele tem um papel muito importante na minha vida, com certeza. Assim como eu falei do Aldo como uma referência inicial ali como um líder, um gestor e tal, eu também lembro, cara, que o meu professor de taekwondo, ele foi a minha primeira referência também, assim, cara, de líder fora do contexto profissional, né? Porque eu era muito apaixonado por taekwondo na época de criança. Tipo, competi em várias competições locais, pernambucano, norte-nordeste, ganhei muita coisa no infantil. E eu lembro que minha mãe um dia desse me mostrou uma carta que eu escrevi assim criança, dizendo que o meu sonho era lutar nas Olimpíadas. Eu nem lembrava disso, cara. E esse cara ele foi uma referência para mim. Até hoje eu tenho o Augusto Milete, né, que era um professor, ele era, cara, uma baita referência técnica no taekwondo. E aí depois ali dos, sei lá, 18 anos, 17, eu entrei no mundo do jiu-jitsu e não larguei mais. E também, até hoje, cara, é uma baita ferramenta para me manter no trilho, assim, me manter focado, saber aguentar pressão. O jiu-jitsu, assim como acho que todos os esportes de luta, te dá uma sensibilidade diferente. Especialmente a gente que tem que lidar com pessoas, entender a resposta do outro é muito importante, né? A resposta corporal, o que aquele cara tá sentindo. Eu acho que o jiu-jitsu te dá superpoderes nesse aspecto. E engraçado, eu estava semana passada num evento e
um cliente meu mandou mensagem, vou estar no evento e tal, vamos se encontrar. Só que, poxa, pelo LinkedIn, WhatsApp, você vê a foto, você não vê a pessoa, né? Quando eu encontrei com o cara, e aí, tudo bom e tal, prazer. Cara, na hora eu olhei pro cara e disse, esse cara treina jiu-jitsu, cara. Não deu meia hora de conversa, o papo já tava, ele tava dizendo eu sou faixa marrom, eu tava dizendo eu sou faixa preta. E assim, você começa a saber ler as pessoas porque é um esporte muito próximo, né, cara? Mas eu tô desviando muito o assunto, né, cara? Não, nem se preocupa. É o negócio da mente sã e corpo sã, né, Alisson? É uma válvula de botar a pessoa no eixo, né? E vou te dizer mais, o relacionamento que a gente faz, né, principalmente na área comercial, é muito importante, né? Você usa o seu rapó lá, dizer, vou falar de jiu-jitsu, a gente fala de futebol, né? E isso é muito importante, porque o cliente hoje, ele não consegue só ser um cara tirador de pedido, ele não quer um vendedor para tirar pedido, ele quer um cara que ligue. Pô, bicho, fala aí como é que tá as coisas, perguntar se o cliente tá bem, bicho, tu tá bem, qual é a tua meta, teus KPIs. E é muito importante esse relacionamento junto ao cliente, né? Vou te fazer outra pergunta, que essa é tensa. Ô, Alisson, hoje você é pai de uma menina, certo? E você é um exemplo dentro de casa. O que é que você enxerga da nova geração YZ? Cara, putz, existe uma capacidade de transformação muito grande, né? Se a gente olhar para a nossa geração, a gente já vê uma mudança muito absurda, né? Em termos de tecnologia, na verdade, em termos de quase tudo, né? Então, assim, eu entendo que essa transformação super acelerada que a gente acompanhou, ela não vai frear, cara. Então, assim, nossos filhos provavelmente vão ter uma percepção e vão poder vivenciar um mundo que a gente talvez nem consiga vislumbrar hoje, apesar de tantas predições e tanta tecnologia hoje. Muito provavelmente daqui a 50 anos novas coisas serão descobertas, os avanços tecnológicos não irão frear, o modelo de aprendizado, o modelo acelerado que a gente consegue ver hoje, com certeza vai entregar uma capacidade de transformação no mundo muito grande. Então, eu não consigo nem te dizer, Thiago, como é que essa geração vai deixar o mundo para as próximas, cara, porque com certeza essas próximas gerações que virão terão um mundo muito transformado, com certeza, como a gente também teve, enfim. É verdade. Ô, Alisson, e vamos voltar para o de tecnologia, que é o mais legal desse jogo aqui. Bora. Aí tu trabalhou lá naquela emissora maravilhosa, que é a Globo, né? E saiu da Globo e foi trabalhar com a empresa de consultoria. E aí, cara? Qual é Na a... verdade, não. Na verdade, não. Foi para onde? Não. Eu saí da Globo e fui coordenar uma equipe no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Boa. Também foi um passo importante na minha carreira, porque era um contexto semelhante, porque era uma equipe de suporte, também de primeiro e segundo nível de atendimento, só que numa operação muito maior. Eu nem posso dizer que era menos ou mais crítica, ambas tinham uma alta criticidade. Critério, né? Mas era uma operação muito maior. Era uma operação 24/7, com talvez 12, 14 profissionais aqui em Recife, mais um transbordo, ou seja, mais uma equipe que atendia, assumia o atendimento em Belo Horizonte, fora do horário comercial. Então, era uma baita responsabilidade, foi muito bom para mim, porque foi lá que eu comecei os meus primeiros passos em talvez me moldar um pouco mais como líder, como gestor. Na Globo, eu ainda fazia de forma muito empírica, acerto e erro, muito amadora, os aspectos de governança, gestão, liderança, mas no Tribunal de Justiça, até pela característica do cliente de ser muito processual e ter tudo
muito orientado a processos. Eu nem estou falando processos judiciais, não, estou falando processos de tecnologia, governança, gestão de serviços e tal. Eu comecei a mergulhar de forma com muita profundidade no tema de gestão de serviços e governança. Comecei a tirar minhas primeiras certificações Foi o também. O ITIL? Saiu aí É, rápido. eu acho que eu não tenho certeza agora, cara, se o ITIL eu tirei na Globo ou tirei no TJ. Eu acho que eu tirei na Globo. Mas eu tirei algumas certificações focadas em gestão de operações de Service Desk, da HDI. Boa. Foi muito importante para mim porque eu vi o fator motivacional que o líder precisa ter. Né? Às vezes, a pessoa que está no papel de primeiro nível de suporte, Service Desk, suporte técnico, às vezes esse cara ele não tem noção da importância que ele tem para a operação como um todo. Ele às vezes não tem noção, porque ele pensa, poxa, eu estou aqui, cara, na base da pirâmide, eu sou o cara às vezes que ganha menos, mas ele tem um papel importantíssimo em manter a operação fluida, em suportar o usuário que está com um desafio. Então, assim, foi um momento onde eu pude olhar mais para esse contexto motivacional e saber que para você ter equipes que performam bem, que entregam um serviço de qualidade, você também precisa motivar. E aí eu comecei a estudar muito governança, gestão de serviço, que abriu uma baita oportunidade para a empresa de consultoria que você comentou. Legal. Agora eu fiquei muito curioso, né? Posso fazer uma pergunta em relação à gestão de serviço? Né? Essa febre, né, da época do ITIL, do COBIT, ainda existe hoje no mercado ou está obsoleto já? Cara, não está obsoleto. A biblioteca, inclusive, ela tem feito um baita esforço em se atualizar. Inclusive, demorou um bocado para se atualizar, mas eu acho que não era culpa da biblioteca, das boas práticas do ITIL, por exemplo, em não se atualizar. Porque eu acho que a gente, talvez até aqui no Brasil, a gente tenha digerido mal as boas práticas de gestão de serviço. A gente quis simplesmente pegar as recomendações, as sugestões e transpor para a nossa realidade de forma muito padronizada. E, obviamente, isso nunca funcionou. Isso nem funcionava lá atrás. Então, aqueles grandes fluxos de processos de gestão de mudanças, com várias aprovações, com comitê, desde os meus primeiros contatos com a gestão de serviço, sempre ficou muito claro para mim que não adiantava ter um processo muito bonito no papel e que não fosse atender à realidade. Então, a gente tinha que simplificar. Só que eu acho que a biblioteca ela não se atualizou, os profissionais também não procuraram simplificar, e aí houve uma necessidade de descer uma nova versão e dizer, vamos fazer uma coisa mais ágil, mais conectada com a realidade. Então, assim, eu acho que não morreu, eu acho que, pelo contrário, num ambiente tecnológico cada vez mais rápido, você precisa minimamente de bons padrões de governança e gestão de serviço, o que não quer dizer burocracia e processos muito quadrados, né? Quando tu foi para essa consultoria... Mas isso é minha opinião, tá? Isso é minha opinião, tá, Tiago? Não, fique tranquilo. Não. Em relação à consultoria que você entrou, você já entrou como um ITIL expert, né? Ou como não. foi isso? Não. Veio do começo, sim. Vou tirar o ITIL, vou tirar a intermediária e vou tomar um expert. Como é que soou isso no dia a dia? E se surgiu a oportunidade de conhecer também o COBIT, né? Que é a parte de governança também de TI. Cara, eu fui contratado para ser consultor de ITIL e governança, e eu só tinha a ITIL Foundation. Eu não tinha a prova do COBIT ainda, eu também não tinha as provas intermediárias do ITIL, e eu acho, cara, que talvez em Pernambuco devesse ter um ou dois profissionais que tivessem um ITIL Expert, se tivesse, na época. Então, assim, eu fui aprendendo em tempo de projeto também. Eu peguei um projeto baita desafiador,
eu posso comentar, é público, foi um caso aqui na Agência de Tecnologia do Estado, de adoção de boas práticas do ITIL e governança. E aí, cara, no primeiro ano eu fui tomando o pé do projeto, comecei a me atuar como consultor, definindo junto com o cliente os processos. E aí, muito engraçado, porque o segundo projeto que eu peguei foi para entregar a adoção de boas práticas do ITIL na Cefaz do Ceará. Mas o terceiro, eu já ia viajar aqui, mas o terceiro foi no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então veja que coisa louca. Eu voltei para o Tribunal de Justiça, dessa vez como consultor, para falar de governança, adoção de processos, melhoria de processos. Então, assim, engraçado como a minha carreira ela dá voltas, né? Também nesse mesmo período, eu não lembro se eu já tinha sido promovido para gestor nessa consultoria, mas eu também voltei para a Rede Globo para dar consultoria também de adoção de processos e tal. Então é muito louco como eu trabalhei como prestador, depois eu saí, voltei como consultor. Isso é muito engraçado, né? E vou te contar mais, né? Tu fosse, né, deu ciclo, tu foi como consultor para Globo e eu fui como analista na Globo, assim. Era para você fazer a implementação da solução. Manager, você fazia o projeto e eu fazia a implementação. O mundo dá muitas voltas, nossa senhora. Então, para quem está começando a carreira aí, ó, é bom você sair com as portas muito abertas, você manter um bom relacionamento com todo mundo, ser ético com todo mundo, porque, cara, você vai encontrar de novo essas pessoas e é inevitável isso. É inevitável. O network é fundamental, né, Alisson? Na área da gente, e não só na área da gente, como em todas as áreas, né, bicho? Alisson, agora, olha, eu não te respondi a pergunta, mas deixa eu te responder rápido, porque isso também está conectado com uma outra pessoa maravilhosa na minha vida, que foi a Fábia Raquel, também foi sua chefe. E aí é mais respondendo em relação ao White, porque eu recebi ótimos feedbacks, entreguei muito bem esses projetos e mais do que uma projeção financeira, eu queria muito era poder evoluir nos meus conhecimentos. Só que essas provas, ou seja, para eu sair da prova inicial e ir para as provas intermediárias e consequentemente, a prova de expert, eram muito caras na época. Então, há 7, 8 anos atrás, era coisa de 10 mil reais para você fazer. Eu nem sei quanto está hoje. Eu até fiz a atualização do expert para a versão 4, acho que em 2021, mas eu nem lembro quanto foi. Mas na época era impossível para mim. E essa diretora, ela talvez foi uma das pessoas que acreditou ali que, tipo, pô, esse garoto tá mandando bem, tá entregando bem os projetos, tem um baita potencial e investiu nessa minha formação. Então, eu sou muito grato a ela. A Fábia Raquel foi mais uma das pessoas que estavam dentro dessa consultoria que mudaram a minha carreira. E, em seguida, ela também viu um potencial que eu nem enxergava. Eu fui promovido para gerente de desenvolvimento de novos negócios, para atuar numa construção de portfólio, atuar mais próximo do comercial, cuidando de um time ali de arquitetos especialistas que ajudavam o comercial, e depois eu assumi o delivery. Então, eu cresci muito eu passei 7 anos nessa consultoria, vivendo muitas experiências diferentes, mas porque, de fato, acreditaram ali que eu tinha um potencial para fazer um pouquinho mais e investiram em mim. Então, te respondendo um pouquinho sobre o White, foi essa trajetória, sabe? Quando nessa empresa de consultoria, muita gente questionava em relação a ser um CAPM ou ter a prova do PMI. E aí, cara, o profissional que está começando hoje na área, eu quero fazer gestão de projeto, fiz minha pós, e aí tem 2 tipos de certificação forte, que são certificações brabas, e ainda hoje já tem metodologia ágil também, né? Mas vamos falar dessas duas, CAPM ou realmente a chancela do PMI?
PMP, né? PMP, né? Cara, não dá para tirar o PMP sem você ter experiência de projeto, né? Então, não dá para você pular etapas, eu acho. Então, eu acho que a prova do CAPM, eu nem sei quais são os requisitos, porque eu não tirei a prova do CAPM. Eu fui direto para o PMP, mas porque eu já tinha vivido muitos anos como gestor de projetos, gerente de portfólio, consultor. Então, eu tirei a prova do PMP, inclusive muito tempo depois de ser gerente de projeto durante muitos anos. Então, assim, eu acho que a prova do CAPM ela é super valiosa para quem está em começo de carreira. Eu até desconfiaria de alguém que tem um PMP em tão começo de carreira, porque não faz sentido. É uma prova de fato super exigente. Eu acho que ela tem um baita relevância sim na carreira do profissional. E eu confesso que eu tirei por bril. A prova do PMP eu tirei por bril, porque nessa consultoria eu já atuava como gestor de projetos. Na verdade, até eu atuava como gestor de serviços, então eu tinha gerentes de projeto que estavam dentro ou seja, dentro da estrutura que eu gerenciava, e com perfis diferentes, um certificado PMP, o outro não certificado PMP, ambos extremamente profissionais, ambos extremamente competentes, mas eu nunca me motivei nesse contexto de tirar a PMP. Quando eu mudei para Brasília, aí lá, cara, parecia que o PMP era diferente daqui do Nordeste, era hipervalorizado. Hipervalorizado. Às vezes o profissional nem era tão bom profissional, mas tinha um PMP, então a galera olhava para ele de um jeito diferente. E aí isso me motivou um pouco. Eu disse, pô, cara, vou tirar. E aí eu tirei, morrendo de medo de não passar na prova, porque, cara, eu odeio não passar em alguma coisa, eu E odeio a prova é fracassar. cara. A prova é Cara. cara, é difícil, cansativa. Eu passei de primeira, já teve outras provas que eu não passei de primeira. Tiveram várias provas que eu reprovei, isso é ruim, é dolorido, mas faz parte, né? Você tem que... Tem que faz ganhar parte. casca. Tem que ganhar Faz casca. parte. Ganhar casca. Mas o PMP é uma prova super importante, super relevante, mas eu confesso que eu tirei por causa de brio, assim. Eu já era gestor há muitos anos, eu disse, eu vou tirar esse negócio aqui, não é possível não. E aí eu tirei. Ô, Alisson, quais são os fatores de sucesso para o cara se tornar um alta performance, cara? Pô, Thiago, eu não sei se eu consigo te responder isso, cara, na boa. Não sei, cara. Eu acho que, assim, eu vejo tantas pessoas diferentes performando, performando bem, sendo completamente diferentes. Para mim é feito esse papo de signo, assim, tipo, o ariano é isso e aquilo. Cara, você vê pessoas que nasceram no mesmo dia e são totalmente diferentes. Então, assim, eu não sei se existe uma fórmula mágica. Para mim, por exemplo, a gente conversou aqui no comecinho sobre os esportes, né? Se eu não tiver, cara, treinando alguma coisa na minha rotina, por exemplo, eu atrasei aqui a nossa reunião porque eu fui para academia. Eu nem gosto de academia, mas Dá um se eu, alívio na cabeça, se eu né, velho? passar Dá um o dia aliviado. trabalhando, cara, e eu não conseguir gastar energia física, né? Porque mental a gente gasta no dia a dia, na rotina do trabalho, mas se eu não gastar energia física, cara, eu me sinto mal, eu me estresso, pô, eu começo a não funcionar bem. Então, para mim, ter um balance ali, um bom equilíbrio entre as atividades físicas, a vida pessoal e a vida profissional me ajudam a performar melhor, sabe? Mas eu não sei se isso funciona, se isso serve para todo mundo, porque eu vejo pessoas super sedentárias que são máquinas. Então, assim, não sei, cara. Não, Desculpa. nem se preocupa. O Alisson, nesse ecossistema de vida, né? Porque você saiu da área, era estagiário, aí se tornou analista, se tornou líder, agora consultor, gerente de serviços, gerente de operações, e, pô, fosse para a área comercial, cara. Me explica o porquê da área comercial e como você se apaixonou. Cara, eu digo para todo mundo. A gente deu alguns saltos aí até eu chegar na área comercial, viu, cara? Porque eu saí da consultoria, a empresa estava fechando e eu fui convidado para
para assumir a operação de uma outra empresa do grupo lá em Brasília. E aí eu tive a oportunidade de ter outros mentores ali, outros anjos tocando na minha carreira, como o Marcelo, o Elcio, o Ricardo, assim, foram pessoas que olharam para mim e disseram assim, pô, cara, você tem um potencial aqui para entregar, porque uma característica que aconteceu comigo em toda a minha vida profissional é que eu sempre aceitei os desafios que eu acreditava que eu não estava pronto. Eu sempre achei que o desafio estava acima das minhas capacidades. Até hoje eu ainda penso dessa forma. E isso me motiva muito a correr atrás dos meus gaps, né? A correr atrás do que eu sei que eu preciso melhorar. Mas olhando para o aspecto comercial, eu digo para todo mundo, cara, que eu não sou comercial. Eu digo para todo mundo. Eu já dizia isso na antiga empresa que eu trabalhei. E eu brinco que eu não sou comercial, porque de fato eu não me vejo como um cara que é um vendedor. Assim, hoje eu tenho um papel de ajudar alguns clientes a desenvolver, né, a desenvolver o que eles entregam, a melhorar a rentabilidade, ou melhorar a eficiência operacional, ou melhorar a captação de novos negócios. Então, assim, eu hoje acredito que o papel do comercial, Alisson, ele está muito mais conectado em fazer, entregar a capacidade para o cliente se desenvolver, ou seja, ser um grãozinho ali colaborando com a parede que o cliente está construindo, do que ser um vendedor. E, obviamente, eu acabo conseguindo usar esse mindset para também entregar meus resultados. Mas eu brinco, cara, eu já dizia na antiga empresa que eu fui contratado para ser comercial, eu dizia, cara, eu não sou vendedor, esqueçam que eu não sou vendedor. Então, até hoje eu tenho isso muito claro e comento isso em várias ocasiões do meu dia a dia, viu, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, o vendedor, que é tirador de pedido, né, aquele cara que está fazer, acredito que vai morrer, né? Porque a tecnologia está evoluindo muito. Você concorda comigo que o novo vendedor é aquele que vai gerenciar projetos? Cara, eu acho que em partes o cara sim precisa ter habilidades de governança e gestão, porque para mim o bom profissional de vendas, ele é o profissional que resolve os problemas dos clientes. Ele é o profissional que ele é obcecado em ajudar os clientes. Obviamente, existe uma relação comercial em toda negociação. Mas, no meu ponto de vista, cara, o cara que vai ter uma carreira perene, o profissional que vai ter uma carreira perene, reconhecido como uma referência positiva pelos clientes, é o cara que está muito mais conectado com a missão de ajudar os clientes do que bater a meta. Então, parece papo filosófico, mas eu acredito muito nisso e persigo isso muito no meu dia a dia. É o que eu acredito. Eu entendo. E é isso, velho. Eu também concordo com você. Acho que a experiência, né, que acaba ajudando o cliente, né? Você sai daquela zona que é oba-oba, né? E você acaba sendo mais sniper no negócio, assim, pô, vou lá, vou ajudar ele. É na saúde e na doença, se o projeto dele vencer, eu tô junto nessa, tá entendendo? E, Alisson, desse movimento, né? Chegou a pandemia, cara. E quando chega a pandemia, mexe com a cabeça de todo mundo. Você pensou em desistir da área de tecnologia e viver de outra coisa? Ou foi assim, cara, agora que o negócio vai pegar fogo mesmo, que eu vou ter que mostrar que sou bom? Cara, engraçado. Não, nunca pensei em sair da área de tecnologia. Mas, para mim, na verdade, para todo mundo, a pandemia foi super desafiadora. Né? Mas eu estava num momento muito peculiar, porque eu tinha aceitado a proposta de ir para Brasília
para assumir uma operação de uma empresa, eu ia passar a liderar 300 pessoas, talvez até mais em alguns determinados períodos. Uhum. Uma baita responsabilidade, mais uma vez pensando que talvez eu não ia dar conta de toda essa experiência, de ter experiência suficiente para dar conta, né, desse desafio. E aí, cara, quando eu aceitei a oportunidade, na mesma semana eu descobri que minha esposa estava grávida. A Mari estava grávida da Luna. E eu não podia Eita, que voltar notícia atrás. Eu já tinha maravilhosa. aceitado. Eu já tinha aceitado. Eu já tinha combinado que eu iria morar em Brasília. Eu não ia voltar atrás. Eu tinha dado minha palavra que eu iria. E eu fui. E aí a gestação dela, eu fiquei nesse translado, indo de Brasília para Recife, uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias. Então foi um período super desafiador. E eu acho que isso foi em 2018 para 2019. Quando foi 2019 para 2020, elas foram para Brasília, elas foram morar comigo. A gente mandou mudança de Recife. Eu parei de ficar nesse translado tão intenso para vir menos, mais para ver a minha mãe. Então eu vinha de uma vez por mês, 2 vezes por mês às vezes menos, mas elas foram morar lá. E aí estávamos nós três em Brasília, com poucos meses assim, morando juntos em Brasília, quando vem a notícia da pandemia, lockdown, fecha tudo. Então foi muito desafiador, porque nossa filha tinha 1 aninho, estava Bem começando a novinha, andar, né? muito novinha, cara. E eu assim, eu lembro muito claramente, assim, foi bem desafiador. Foi uma Hoje, das coisas. hoje, hoje a Luna é a sua fé inabalável? Cara, esse núcleo familiar meu é um alicerce muito grande para mim, não só a Luna, viu, cara? Assim, minha Sua mãe também, esposa minha também é importante. esposa. Minha esposa é uma parceiraça, cara. Hoje ela é jornalista, né? E quando eu a conheci, ela já trabalhava, já teve períodos que ela trabalhou em 2 empregos, então sempre foi a maior correria. E aí, quando a Luna nasceu, cara, ela parou a vida dela em função da Luna. Até voltou a trabalhar, mas depois caiu a ficha que não ia dar conta das duas coisas e hoje está em função da Luna e a gente divide aqui de forma muito clara essas responsabilidades, mas para mim ela suporta uma carga que eu talvez não conseguisse suportar. A gente descobriu que a Luna é autista, né? Com 1 aninho eu já desconfiava. E foi lá em Brasília, inclusive. Então, assim, a minha esposa, cara, é uma guerreira, assim como eu tive um exemplo que a minha mãe fez por mim, eu não tenho dúvida que a Mari fará pela Luna as mesmas coisas, porque ela mudou a vida dela inteiramente para cuidar da nossa filha, para fazer a nossa filha se desenvolver, e isso é bem importante, cara. É muito bom, né? Ter esposas guerreiras, né? Eu digo que a minha também eu vou te dizer que a minha é espetacular, é assim, eu evolui muito como homem, tá entendendo? Andréa. É ela mesmo, né? E com a chegada do Tiaguinho me tornei pai, né, velho? Sabe aquele negócio que você, nossa, agora eu tenho um pequenininho agora e tem que fazer um negócio, velho. Tem que dar Lindão. exemplo, tem que dar exemplo, fazer um monte de coisa, né? É um amiguinho da Luna, mas é muito legal isso, assim. O quanto a gente evolui, né, Alice? A gente falou lá de estagiário, 2 moleques começando a carreira, e a gente vê hoje onde a gente está, e assim, tudo no tempo de Deus, eu acho que é muito certo esse processo, né? E aí tu sai desse corre-corre e entra na AWS, me diz aí. Aí tu chega lá na AWS. Cara, não Cadê a foi assim ainda. Ainda não não foi assim. foi? Não. Eu saí de Brasília e aí eu aceitei. A gente já tá em 1 hora de papo aqui, viu, cara? Nem Se se você quiser, preocupa. acelera. E aí, vamos embora. Vamos contar a nossa vida. Eu saí de Brasília para trabalhar, fui convidado para assumir uma posição comercial dedicada ao Norte e Nordeste e em uma multinacional suíça.
e foi minha primeira experiência 100% dedicado à posição comercial, né? Então, eu cuidava do atendimento de clientes aqui da região. Isso foi em 2020. O meu primeiro ano foi inteiro nessa posição. Foi aí que eu comecei os meus primeiros projetos. Não. Em Brasília foram meus primeiros projetos com a AWS. Talvez essas experiências lá em Brasília tenham me dado talvez casca suficiente para assumir essa posição. E no primeiro ano eu fiquei dedicado à posição comercial, e aí no segundo ano eu fui promovido para uma posição de cuidar de uma área comercial nova de public sector. As diretorias comerciais, as gerências comerciais, elas eram estruturadas de forma verticalizadas. Então tinha uma diretoria focada em Greenfield, tinha uma diretoria focada em contas enterprise, e eu estava fazendo muitas coisas interessantes no contexto de public sector, né, clientes de setor público. E aí a companhia viu como um baita potencial, e aí foi estruturada uma nova vertical, e aí eu fui promovido para liderar essa área no Brasil. Então, eu estava de novo deixando um pouquinho a posição talvez do comercial para montar uma equipe focada em public sector, e aí foi o convite para a AWS, aí eu tive que abortar os planos. O Otávio Argenton foi sua inspiração nessa empresa? Cara, o Otávio, ele é uma inspiração, eu acho que para muita gente lá na Software One, cara, porque ele é um cara muito carismático, é um cara que se conecta muito com as pessoas, sim, com certeza, mas tiveram outras pessoas também super, super relevantes para mim lá dentro. O próprio cara que me viu como um potencial e me promoveu, o Júnior, que é CEO da empresa hoje, também foi um desses caras que acreditaram ali que eu tinha um potencial de cuidar de uma vertical nova que durante muito tempo não funcionou bem na companhia. Eu tive a sorte de reencontrar amigos, né, porque o mercado é um labirinto, né, que prega peças na gente, que quando eu voltei, eu encontrei caras que estavam na consultoria comigo lá atrás, o Ítalo, o Perrot. Então, foi muito legal encontrar esses amigos de novo, poder, mesmo que pouco presente por causa da pandemia, trabalhar de novo com eles. Fiz um amigão, cara. Amigão, o Jadi é um amigão meu hoje. Obviamente a gente não tem tanto contato, porque eu sou um cara que eu sou meio distante mesmo, mas assim, é um amigo. E foi uma ótima experiência, cara. Foi uma ótima experiência para mim. Foi a primeira multinacional que eu trabalhei. Então foram 2 anos bem ricos, sabe? O Nelson, que era o meu primeiro gestor também, me deu boas lições de liderança, de como fazer ou não fazer certas coisas. Então, cara, foi um bom degrau ali na minha carreira, com certeza. Grande trampolim para ir para um fabricante, né? E aí tu chega na AWS, e aí, velho? Quero saber de tudo. Vamos começar. Fez a entrevista, tudo, mas qual foi a sensação do cara te ligar assim, ó? Você faz parte do time da AWS. Meu irmão, você ligou para sua mãe e disse assim: mãe, me realizei ou não? Cara, engraçado que eu não falava para ninguém isso. Eu não falava para ninguém isso, mas desde muito tempo já era um sonho para mim. Hoje eu já falo abertamente, inclusive dentro, meus colegas, meus pares sabem que para mim estar na AWS era um sonho. Então, desde talvez 2018, 2019, quando eu tive meus primeiros contatos, eu vi que era uma empresa totalmente diferente, com profissionais realmente apaixonados pelo que faziam e que carregavam os valores da empresa não só como
uma alegoria, e eles de fato carregavam os valores da empresa porque se identificavam e acreditavam naquilo. E cara, foi uma loucura, porque eu estava recém sendo promovido numa multinacional para uma posição financeiramente e de carreira super interessante. Engraçado que eu tinha, na mesma semana, eu tinha sido apresentado para o Country Manager da AWS como líder de Public Sector Brasil. Então, assim, cara, 2 semanas depois eu estava indo para aceitando a proposta na AWS. Então, cara, foi muito louco para mim isso. Foi um processo super desafiador, mas, cara, foi uma conquista que eu realmente sonhava, almejava há muito tempo, cara. É muito legal. Ô, Alisson, e você não me falou que sua mãe, como foi a ligação para sua mãe? Você só enrola, eu só tô esperando aí, ó. Todo mundo tá curioso. Pô, ele falou, mas não respondeu, mas tipo isso, bora lá. Vamos lá, Cara, Simone. quando eu estava voltando de São Paulo, estava no aeroporto, e aí eu recebi a ligação do RH, né, para comunicar que eu receberia a offer e tal. E todo mundo da minha família já sabia que eu estava participando do processo, né? E aí eu disse assim, olha, era uma sexta-feira. Aí eu falei assim, a offer fazia sentido para mim. Eu falei assim, eu preciso pensar. Preciso de 2 dias para pensar. Aí quando eu cheguei em casa... Liga pra mãe, liga. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei com minha esposa, porra, por que você falou que ia pensar, cara? Você não disse que você queria, era o seu sonho e tal, por que você... Pô, eu preciso pensar. Eu falei pra minha mãe a mesma coisa, pô, como assim? Aí na Mãe, a segunda-feira... senhora não deixou eu trabalhar no primeiro estágio, mãe. Eu tenho que perguntar aqui, velho. Aí essa foi muito curioso, porque na segunda-feira eu recebi o contato, né, do RH e aí eu falei, não, tá tudo certo, eu vou aceitar e tal, a offer. Foi a negociação mais rápida de todos os processos seletivos, porque eu disse que queria pensar, mas na verdade eu já devia ter aceitado a offer desde cara. Isso é muito interessante, cara. Eu fico muito feliz. E, Alisson, para a gente finalizar o nosso papo, eu sei que o seu tempo é ouro aí. Uma frase final, uma filosofia que você queira passar para o pessoal, né? Uma mensagem que, para quem, de inspiração para as pessoas, que muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando de estar num trabalho, e não, porque a grama do vizinho é mais verdinha e a minha não é, né? Mostrar um pouco do seu valor como profissional, né? Um grande pai de família, um grande profissional, né? Então, um pouquinho você pode falar aí para o pessoal. Primeiro, obrigado pelos elogios, viu, Thiago? Eu acho que eu ainda não sou grande em todos esses pontos aí que você falou, mas quero ser. Talvez esse seja o ponto. As pessoas, elas precisam, de fato, ter consciência do quanto esforço a gente tem que fazer para ser melhor, né? Para ser mais empático, para olhar para as pessoas que estão do nosso lado, entender as diferenças e colaborar, mas buscar também uma evolução. Então, eu acho que isso diz muito sobre o nosso potencial de evolução como ser humano, sabe? Isso é muito legal. Alisson, muito obrigado. Cara, Eu eu que sou agradeço, meu brother. muito fã de você, tá, cara? Eu tiro o chapéu para você. Você foi meu primeiro chefe, né, na área de tecnologia, né? Mas tirando essa parte, assim, eu fico muito feliz em ver os meus amigos crescendo, cara. Assim, eu tenho humildade de dizer assim, cara, cada dia que passa eu vejo meus amigos crescendo e evoluindo e levando outros amigos também a um outro patamar, né? E eu fico muito feliz, tá? E, pessoal, quem quiser falar com o Alisson, tá aqui, ó, velho, aqui embaixo.
Busca ele lá no LinkedIn, cara. Manda uma mensagem, Alisson, bora trocar uma ideia. Se conecta, pessoal. Acho que o network é fundamental, né? É o dia a dia que faz o grande profissional crescer. Em relação às nossas redes sociais, né, que eu vou deixar gravado esse vídeo aí, tá, Alisson? Para todo mundo. E um dia você mostrar a aluna, quando ela tiver maiorzinha, assim, ó, papai falou isso aí, ó a história de vida de papai. Vai estar tudo no YouTube, tá? Vai estar no LinkedIn, vai estar no Spotify. Então, você que gosta de correr, Alisson, bota lá no Spotify, vai ouvir você falando. Eu acho que é muito legal também a gente dizer assim, pô, velho, que legal, fala isso, velho. São coisas que estão dentro do meu coração, né? E aí, pessoal, curta, compartilhe e se inscreva, velho. Eu acho que é o melhor para a gente poder evoluir, tá entendendo? E fazer o canal crescer também e trazer muito mais gente para esse processo como um todo. Alisson, muito obrigado. Seu tempo é ouro. Eu te agradeço demais todos os minutinhos. E, cara, muito obrigado por tudo mesmo. Eu que agradeço, meu amigo. Sou muito orgulhoso de você também, de tudo que você tem conquistado aí na sua vida, tanto profissional como pai, marido. E, cara, conta comigo aqui. Sucesso no seu canal, sucesso nesse novo desafio. Tenho certeza que você vai também, através dessas mensagens aqui, impactar muitas pessoas. Então, obrigado pelo convite. Fiquei honrado de estar aqui. Me desculpa por atrasar, me desculpa por adiar. Partiu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alisson. Fica com Deus. Até logo, Valeu. meu amigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.